A gente tava pensando no nome, eu falei assim, a gente podia chamar de Isto Não É um Podcast. Podia ser podcast contemporâneo, né? Porque a arte contemporânea, muita gente fala que não é arte. Então isso aqui não é um podcast. Ou é um podcast contemporâneo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast contemporâneo, o Batata Cast. É isso mesmo, estamos de volta essa semana para tratar de um assunto aí complexo, eu diria. Estou aqui com os meus dois amigos. Eu vou ficar em silêncio porque é uma manifestação artística. Você não vai se apresentar mesmo? Legal, então eu vou apresentar. Gente, é o Bruninho que tá fazendo essa performance aí. Eu sou Leonardo, professor de História e Sociologia, e se o Batata estivesse numa galeria, o Batata seria arte? Bom, então fica aí as duas apresentações mais artísticas que nós já tivemos nesse podcast. E eu esqueci de me apresentar, porque esse podcast tá mais artístico, então eu vou fazer isso agora. Eu sou Constante, jornalista e humorista, e hoje nós vamos tratar do tema arte, isso mesmo. E nós trouxemos alguém muito especial para conversar com a gente, que é a Luísa Prado, e ela é uma artista multidisciplinar. Não é isso mesmo, Luísa? Exatamente. Então é isso, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Temos a arte para não morrer da verdade? Então, começando, eu já venho com a pergunta mais clichê de todas. O que é arte? Meu Deus do céu. Eu acho que a arte, ela é uma manifestação e acho que ela está presente na nossa vida desde quando a gente nasce, né? Então, a criança ali, quando ela vai se desenvolvendo, né? Através da arte, eu acho que é a primeira linguagem dela, né? E se a gente for aí deixar mais abstrato ainda, tratando até de por exemplo, o ruído da criança, eu acho que eu posso considerar uma arte, porque é um noise, né? E se você... para piorar ainda esse pensamento abstrato, se você pega aí nos nossos antepassados mais distantes, a forma deles se manifestarem começou dessa maneira, né? É como se fosse uma imagem decompilada. E você vai decompilando até que você chega no ruído. Enfim, aliás, isso pode ser considerado arte também. Então, acho que a arte ela é uma narrativa, ela é uma construção e ela está presente na nossa vida em todos os momentos, né? Desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Legal você falar de quando a gente morre, porque a gente gravou um episódio com a Isabela falando de rituais funerários e tal, e o ritual funerário, né, acho que todo rito tem uma pegada meio artística, né? Sim, não deixa de ser uma manifestação, né? Eu tava dando uma olhadinha no texto do Walter Benjamin para fazer o podcast, né, a arte na época da representação técnica, uma coisa assim, o título, e ele fazia essa diferença entre dois tipos de arte. Uma arte que era meio que pro culto, né, uma representação pro culto e uma representação para exposição e tal, e que as primeiras imagens, né, eram representações para culto, né, elas tinham esse viés de ser para culto, né, tipo os homens das cavernas lá representavam pro culto, e que agora não, né, mas depois ela passa a ser mais uma coisa para exposição e tal. E sei lá, você tava falando aí dos sons, dessas primeiras coisas assim, e eu penso assim no indivíduo, né, eu sozinho, quando eu pego o violão e fico ali fazendo uns barulhinhos, ou alguém pega e fica fazendo um desenho, sabe? A ideia não é expor isso pra ninguém, mesmo porque daria vergonha, porque é ruim demais, mas tem, acho que essa coisa de culto e de expressão, assim, sabe? Meio de subjetividade. Eu acho que a arte ela tem mais um fim social mesmo do que essa questão de expor, por exemplo. Porque, por exemplo, ela serve muito bem na reabilitação de pessoas, né? Então, tanto, por exemplo, para idosos que estão no asilo, fazer aquelas pinturas, um mix mídia, enfim, qualquer tipo de reabilitação, e não é necessariamente para exposição, é que a gente está muito acostumado, que eu costumo falar que é até meio burguês, né? Se a arte ela não serve para ela ser um objeto, assim, a gente está acostumado com a arte só sendo como um objeto, né? De compra e não como fim social mesmo. Eu enxergo mais como fim social, até porque eu tenho muita dificuldade em vender meu trabalho porque ele é meio lado B.
Então, por exemplo, aqui Brasil, onde o meio artístico exige que você, para vender, não seja tão político, e se você tem um discurso muito político no seu trabalho, você tem que cair nas graças de um curador que tenha influência ali, vender já é uma coisa um pouco difícil. Eu acredito mais nessa parte social, por isso que eu acho que essa questão da arte estar presente, você não precisar ser um artista para se manifestar dessa maneira, é até mais válido. Porque tem muito artista que expõe que a gente se pergunta por que ele tá expondo. O Romero Brito? Recentemente ele teve um episódio aí que a mulher quebrou uma peça dele, né? Mas aí cai naquela... Mas Romero Brito é arte? Assim. Eu acho ele um ótimo designer. Um ótimo designer, não. Eu acho que ele é um designer e ele é um excelente marqueteiro. Só que, para mim, por exemplo, eu vejo e aquilo não tem um viés social, sabe? Assim, eu sempre pergunto, quando eu olho um trabalho artístico, que papel ele tá fazendo, sabe? Fora que também tem a questão individual, que eu acho que todo o trabalho artístico, ele primeiro passa por dentro, né? Pela história do artista, pelas vivências dele. Depois, o meio que ele vive, o externo, ele influencia também naquela criação. Também considero que quem analisa diz muito mais de quem tá analisando do que a obra em si. Porque ali são perspectivas, né? Por isso que, às vezes, quando a gente faz um trabalho que tá, por exemplo, criticando a direita, alguém de direita fica tão bravo com aquilo. Porque passou também pelo esse processo interno dela na hora da análise. Mas Romero Brito é um caso complexo na arte. Eu tenho essa mesma impressão, mas hoje eu tava pensando, será que não é um pouco de síndrome de vira-lata nosso, assim, porque ele é super reconhecido, ele encontrou a Rainha Elizabeth, ele teve uma obra exposta na Casa Branca, né, e tal. E daí eu me pergunto até, sei lá, se não tem um pouco dessa síndrome de vira-lata do brasileiro, assim, ou por ele também ser um cara super apolítico, né, despolitizado. Então, para ele, foda-se se é alguém de direita, eu acho que ele pintaria o Hitler, assim, se dependesse dele, tá ligado? Porque ele já pintou o Dória, o Dólar, né, o Bolsonaro, né, ele não tá nem aí, né, mano, ele é aquilo que você falou, né, ele é um marqueteiro mesmo, né, ele é um empresário de si mesmo, né, o artista empresário, sei lá. E também ninguém aguentava mais ver ele em embalagem de sabão em pó, né, em sandália Melissa, teve tudo isso também, né, já viu o quê? Calcinha do Romero Brito. Broxante. Luísa, você não acha que quando, por exemplo, a gente pega esse caso do Romero Brito, a gente não acaba repetindo aquele padrão de definir o que é arte por aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto? Sim, e eu também acho que isso acaba sendo um processo meio natural, né? Tipo, acho que todo artista passa por isso, até, por exemplo, se eu passo por uma seleção, um edital, eu passo por esse olhar de quem está selecionando, por esse júri, né? Então, acho que além do artista passar por isso, a gente acaba tendo esse pré-julgamento também com outros artistas. Então, principalmente quando não faz muito parte da realidade, por exemplo, a realidade do que ele mostra, para mim, não me toca em nenhum momento. Tem uma questão também de você ter que ter, assim, uma base cultural, assim, também para compreender, né? Para assimilar, não tem? Talvez não uma arte visual, assim, uma arte plástica, mas vamos pensar, por exemplo, numa obra literária. Se você não tiver, por exemplo, não digo nem alfabetização, mas até mais que isso, uma capacidade de compreensão e interpretação, aquela arte não é acessível para você, né? Você gosta daquilo que você consegue entender, que você tem a capacidade de assimilar. E sob esse ponto, a arte ela pode ser elitista ou não, né? Eu estava assistindo um documentário que chama Picho. É muito bom esse documentário, eu vou até indicar no final. Eu não sei se vocês já viram. Tinha a história de um rapaz que ele não tinha sido alfabetizado, ele não sabia ler. Mas ele reconhecia os signos, né? Os símbolos das pichações. Então ele sabia ler os pichos de São Paulo, sabe? Eu achei isso sensacional, né? E se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão falar que aquilo não é arte. Que as pichações não são artes. Elas podem falar, o grafite é arte, mas a pichação não. Mas assim, é uma manifestação cultural daquela juventude, daqueles caras ali da periferia, né? E é uma coisa assim que eles compreendem, que eles acessam, que para eles faz sentido, mas que outra pessoa não tem essa leitura. Talvez outra pessoa não tenha os requisitos para ler o picho, mas aquele rapaz analfabeto ali que não é capaz de ler Machado de Assis,
consegue ler os bichos. Então eu acho que tem muito isso de você ter condições ou não de acessar, né, a arte. A ideia de gravar o podcast, né, quando a gente falou, o Constantino ainda falou assim, mas esse papo é muito acadêmico, porque a gente tem muito essa impressão de que a arte é uma coisa acadêmica, de que a arte é erudita, né, de que a arte não é do povo, quando na verdade a arte é uma coisa quase que uma manifestação natural do humano, né, da condição humana, assim, a gente está produzindo arte o tempo todo, mas tem esse discurso elitista, hegemônico, de que só é arte quando tá na galeria, né, até acho que é o Marcel Duchamp que colocou um mictório, é um mictório que ele colocou numa galeria, né, ou seja, só é arte o que tá na galeria, assim, fica tipo uma crítica e tal. Eu acho a arte, ela é uma representação bem infantil, sabe? E bem primitiva também. Por esse motivo, eu acho que crianças, elas lidam muito bem com a arte. Até muito melhor do que adultos, né? Adulto, ele tem muito tabu, por exemplo, quando ele vê uma performance artística com nudez. Ou, enfim, uma pintura, uma fotografia com nudez. Criança vendo aquilo, ela lida de uma maneira muito mais natural. Então, eu justamente não acho que é tão acadêmico por esse motivo, que eu acho que acadêmico é o discurso que agrega no trabalho artístico. E eu acho que até a gente que é artista, a gente tem que entrar nessa onda para justamente vender o trabalho. Porque quando a gente está criando, às vezes é a coisa mais simples possível, na verdade, a maioria das vezes, né? Eu sempre brinco que às vezes eu acho que eu li uma coisa de Caravaggio que falou que ele usou a cor vinho por um significado X, não sei o quê. Eu pensei comigo, jamais devia estar chovendo, ou ele devia estar cansado e estava com preguiça de fazer outra tinta e ele pegou a que estava ali sobrando. Provavelmente foi isso. Então a gente agrega um discurso, sim, né, que eu costumo falar, que é chamar de bullshit, que daí a gente acaba, obviamente tem as pesquisas são importantes, mas eu acho extremamente acessível e eu acho importante tornar cada vez mais acessível. E eu acho que esse discurso mais elitista, ele acaba distanciando do público, né? Principalmente aí quando a gente quer atingir uma galera mais simples, a galera de periferia e etc. Eu estou num projeto muito interessante agora, chamado Professores Funkeiros, não sei se vocês conhecem, para levar conhecimento para a galera de periferia com a linguagem de periferia. E eu estou no meio das artes ali, né? Tentando falar de arte, minha missão é falar de arte contemporânea e de performance, acho que são duas coisas que o discurso acaba valendo muito mais do que a obra em si, uma linguagem de periferia, está sendo um desafio isso, né? Porque todo artigo que a gente pega de arte é sempre muito complexo ali, de trazer para essa realidade mais simples, né? Mais acessível. Nossa, eu sou professor de história e eu sou uma vítima dessas análises de obras, tipo, sabe, nessa obra o artista representa a liberdade com o busto, não sei o que, e a cor, repare nisso, meu, eu sempre tenho essa brisa também, meu, acho que ele não tava pensando em nada disso, cara, acho que ele foi contratado para fazer isso aí. Eu tenho ideia de um trabalho que eu fiz, né, a história de onde ele veio. Às vezes uma pessoa vê e ela deu outro significado completamente diferente. Eu costumo falar que a obra que a gente cria é para o mundo, não é pra gente. Porque cada pessoa ali, ela vai agregar uma história sempre muito interessante, porque às vezes umas pessoas me mandam umas mensagens gigantes do que elas tiraram de conclusões de um trabalho que não tinha nada a ver com aquilo que elas estavam falando. Mas eu acho que o público, ele faz parte da obra também. E principalmente quando você está lidando com a performance, no caso, porque o público, ele é essencial para a performance acontecer. Então, se alguém ali no meio interferir na minha performance, ela mudou totalmente o rumo dela, entendeu? E aquela pessoa tá fazendo parte da minha obra também. Vou me defender aqui, porque eu amo arte também, não é porque eu não gosto do assunto, tá? Na escola eu já gostava bastante e tal, e eu também escrevo textos sobre cinema, que eu acho que é uma arte que sofre muito disso que vocês falaram também, das pessoas quererem criar uma análise específica sobre algum filme, como se aquilo fosse a análise final e o diretor estivesse falando aquilo, e eu acho que é um grande problema que eu vejo que acontece com alguns diretores até, que eles falam, o filme é isso, isso, isso. Isso geralmente gera uma antipatia dos outros críticos e do público, que passa a ver o filme não tão interessante, porque a partir do momento, por exemplo, você pega o Kubrick, o 2001, o Odisseia no Espaço, ele falou que ele nunca iria explicar esse filme,
porque o filme não tinha que ser explicado. E eu acho que a arte é isso, né? A arte, ela é metade do artista e metade do público. Não sei se seria exatamente esse percentual, mas o público, ele vai acabar complementando com aquela visão, com aquele contexto de vida que ele tem. Não é necessariamente só o que o artista quer passar, tem aquilo ali também, né? Sim. E a visão do artista também muda conforme o tempo. Eu tenho uma percepção que demora alguns anos para você sair de dentro do seu próprio trabalho depois que ele está criado. Porque você tem aquela época do apego, que você não quer vender, que você tem medo de publicar, que você tem medo até de expor seu trabalho, e daí você vai saindo de dentro dele aos poucos, né? E quando você sai, você tem uma perspectiva totalmente diferente da primeira vez, né, que foi quando você criou ele. Então, eu costumo falar que é como se você estivesse criando um filho mesmo, tem todo aquele processo de posse, e que aos poucos você vai largando, você entende que seu trabalho é do mundo, né? E sim, o trabalho acaba sendo público uma hora ou outra, porque o artista ele vai morrer. Então a obra dele ele vai ser pública em algum momento. E é muito importante e interessante essa troca com as pessoas, de ver o que está tocando nelas. Porque às vezes elas te mostram coisas que você não notou, mas que estão ali também. É quase um processo de análise, né? Onde o público é o terapeuta, né? Aí você vai lá e faz a obra, e aí o público dá uns feedbacks assim e tal, e você descobre assim umas neuroses escondidas em você, né? E eu acho que é uma forma da gente sublimar mesmo, né? Coisas que a gente não consegue colocar em palavras, que a linguagem não dá conta, e aí muitas vezes é através da arte que a gente consegue lidar com isso. Até a ideia do título do Constant, né? Temos a arte para não morrer da verdade, é uma frase do Nietzsche. Não é, a ideia não é minha, não. Nada que tá na internet, a ideia é da pessoa, gente. Saibam disso. Todo mundo copiou de algum lugar. Mas falando sobre isso, voltando um pouquinho pra cultura pop, que é mais a área que eu conheço, sim, eu lembrei vocês falando sobre as pessoas analisarem e falarem, olha o que ele quis dizer aqui, às vezes não tem nada a ver. O Bob Dylan reclamava muito disso, ele era até escroto com os jornalistas, mas eles viviam perguntando, o que essa música quer dizer e tal, e ele falava, mano, como assim? Por que você tá perguntando isso pra mim? Por que você não pergunta isso pros Beatles também, tá ligado? Tipo, ouve aí o que ela quiser dizer pra você, pronto, né? Mas não, eles têm essa mania de ver o artista como um guru espiritual, né? Que ele tem que iluminar um caminho pra pessoa, falar as verdades do universo e tal. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham com relação a isso, que eu acho que tem uma questão na arte que, a princípio, ela dificilmente é vista como arte para os olhos dos artistas, assim, da galera da curadoria e tal. Porque, assim, sempre que surge uma arte nova, eu acho que ela demora alguns anos. Talvez seja isso que precise. Talvez seja preciso os anos se passarem e a gente conseguir enxergar aquela arte de uma outra maneira. Não sei, eu vejo muito isso com relação à música também. Como, por exemplo, você vê o rock, que hoje em dia já é uma coisa cult e tal. Quando surgiu, era uma coisa, era tipo como o funk é considerado em alguns lugares hoje em dia, aqui e tal. O próprio jazz, que hoje em dia é o ápice de ser culto, né? Escutar jazz. Quando o jazz nasceu, ninguém levava o jazz a sério também. Também tem uma questão de muitas dessas artes, elas vêm de lugares periféricos e tal, e eu percebo que às vezes, a partir do momento que entra um branco no meio, ou entra um homem no meio, um homem branco, por melhor se dizer, eles começam a olhar a coisa de maneira diferente. Eu acho que isso a gente consegue ver, por exemplo, na fotografia de nu. Eu até fiz uma performance que se chama Workshop Empoderador e Feminista, feito por homens fotógrafos. Por exemplo, eu trabalho com mulheres, mas eu trabalho a questão do trauma sexual, né? E eu vejo muito homens entrando nesse meio para fazer ensaios de nu, onde esteticamente há uma objetificação, a gente até vê na linguagem corporal do modelo, né? Sempre mostrando muito peito, sempre muito assim. E eu acho que qualquer narrativa que fale sobre violência, ninguém tá dessa maneira. Eles tendo muito mais visibilidade, sendo que eu acho que, por exemplo, o homem não está nesse lugar de falar de violência sexual porque é ele que viola, né? Enquanto artistas marginais, eles vão se apoiando uns aos outros, né? Porque existem meios independentes de arte, de exposição, etc. Me consideram nesse meio mais marginal.
Apesar de já ter exposto em lugares grandes, não cheguei ao ponto de conseguir ganhar dinheiro com arte. Então, isso tá... E eu vejo isso muito distante ainda, algo que eu não tenho pressa, mas não porque eu não preciso, é justamente por enxergar um meio, esse mercado extremamente tóxico ao trabalho mesmo, sabe? Você é extremamente elitista e tem todas essas questões ainda envolvidas, né? De ser político, entre aspas, né? Mas o mercado em si ele não é político, ele é um mercado. No Brasil, a gente tem bons artistas marginais. Aliás, eu acho que, assim, as minhas referências, pelo menos de arte, elas são esses artistas. E eu considero muito genuína, assim, porque é um trabalho político de fato, né? Tipo, é o artista se entregando completamente para aquilo, porque não chegou ao ponto de se corromper ainda. Por que a gente tem mais homens brancos, tem muito a ver com a cultura hegemônica, né? Então, a partir do momento que essas manifestações culturais desses grupos oprimidos, eles começam a ganhar destaque, a cultura hegemônica dá um jeito de se apropriar disso. A gente viu isso acontecer com o samba, com o jazz, com o funk, com o rap, com o grafite, com tudo, né, cara? Eles dão uma sanitarizada ali, deixam uma coisa mais, assim, comercial, coloca num museu ou numa grande gravadora, elimina ali, no caso do funk, tira alguns palavrões ali e tal, sabe? E se apropria daquilo, né? E também, agora com essa última fala da Luísa, da arte de protesto dos anos 60, né? Dos artistas, né? Seja marginal, seja herói, de toda essa fase. E a arte tem esse caráter também de ser uma arte de protesto, mas que a cultura hegemônica também, ela aceita essa arte de protesto, né? Lembrei também do Basquiat, né, que era o jovem negro da periferia, que fazia uma arte de rua e tal, e que de repente foi completamente incorporado pelo sistema das galerias, assim, e que morreu jovem, e que é super valioso. E aí eu também pensei nessa questão dos artistas morrerem cedo, e quanto mais cedo eles morrem, melhor pro mercado, né? O artista, ele experimenta, né? Ele quebra paradigmas e talvez isso seja um processo arriscado, alguns acabam morrendo, e eu acho que, sei lá, acho que os investidores, os mecenas aí dos dias de hoje, acho que eles até gostam, não sei. Só pegando uma continuidade do que você falou, que eu lembrei agora do Van Gogh, que eu acho que eu nunca vi ele se tornar um símbolo tão pop quanto ele é ultimamente, né? Esses dias eu até comprei uma meia que tinha o Van Gogh, falei, mano, como assim, velho? Tem camiseta, tem um monte de coisa com o Van Gogh, e assim, e ele é um cara que não ganhou, tipo, nada, né, com isso. Nem ele, nem a família dele, porque eu acho que ele não teve filho, né? Então ele é um cara que não foi reconhecido, que morreu cedo por causa disso, porque eu acho que tem uma conexão, a Luísa pode falar melhor também, com questões, assim, emocionais e a arte, né? Porque ele era um cara problemático, eu acho que ele transformava isso em arte. Tinha algum distúrbio, né? Não sei se era ele que era esquizofrênico, tinha alguma coisa assim, algum tipo de psicose. Isso, tinha alguma coisa assim mesmo. E o cara acaba transformando aquilo para a arte, mas isso, ele acabou morrendo cedo, né? Ou seja, ele não ganhou dinheiro nem com a arte dele, nem reconhecimento, porque a galera não achava... Não comprava os quadros dele, não gostavam da arte dele, ou seja, talvez ele fosse um cara muito à frente do tempo dele, né? E hoje em dia ele é um símbolo do capitalismo, porque o capitalismo vende meia com a cara dele, camiseta com a cara dele, tem filme atrás de filme sobre ele, que, pô, legal. Eu não tô reclamando que tenha meia também, não, que eu acho legal ter uma meia do Van Gogh. Mas assim, vocês estão entendendo, tipo... Ele é um cara que não teve acesso a nada disso e o mercado voa em cima disso, né? Nesse sentido, eu acho que o Romero Brito é inteligentíssimo, porque ele tá fazendo o que fariam com o trabalho dele, só que ele tá fazendo vida e ganhando dinheiro com isso. Só que esses artistas que são mais velhos, assim, que são mais antigos, eu acho que isso já se perdeu, né? Esses laços. Por isso que se torna público, você acha trabalhos deles em alta na internet. Só que isso eu não tenho certeza, porque eu tenho uma obra no museu, no MEC Bogotá. E eu encontrei a minha obra em alta na internet também. Então eu não sei agora. E você não tá rica? Não, infelizmente. Por exemplo, você acha que você produz mais quando você tá mais emocional, mais triste, mais feliz? Assim, sentimentos ajudam o artista, não? Então, é um assunto
delicado porque eu sofro de transtorno esquizoafetivo, né? Então eu vivo nesse estágio sempre. Então, assim, até uma coisa que eu vejo muito, ou as pessoas demonizam esse assunto, ou elas romantizam demais, que é o que eu vejo acontecendo com o Van Gogh, achando maravilhoso o cara ter um distúrbio. Eu acho que ele devia sofrer demais, né? Até o tipo de trabalho dele, você vê uma coisa meio ali perturbada. E ele escutava vozes, etc. E eu não desejo isso para ninguém. Obviamente, quando você está em estado mais melancólico, né, você costuma colocar a coisa mais para fora. E no meu caso, eu encontrei a arte como válvula de escape completamente, porque eu não conseguia verbalizar as coisas. Então, eu comecei a transmitir isso artisticamente. Então, e te falar assim, eu acho muito similar, a minha relação com a arte, com a loucura, elas são muito similares. Mas eu vejo as duas, assim, eu não escolhi nenhuma das duas. Eu nunca quis ser artista. Eu não olhava e falava, eu sonho em ser artista. Eu detestava e relutei muito tempo para me aceitar como artista. Eu noto que em momentos de criação, e eu vejo isso mais com os colegas de performance, porque ali você vê a preparação deles para fazer um ato performático, é uma coisa diferente, né? Você vê que a pessoa entra num estágio mental diferente. E, por exemplo, tanto eu quanto alguns amigos sofrem de uma timidez extrema, mas conseguem fazer uma performance em público para várias pessoas desconhecidas sem roupa nenhuma. Eu costumo entrar em transe, eu nem lembro o que eu fiz. Eu vou, e às vezes eu me machuco em performance, eu saio toda machucada e vou ver em foto o que aconteceu. E com alguns deles é a mesma coisa. Então, eu acredito que tem uma relação psicológica ali também. Eu acredito muito que o artista ele seja um portal, às vezes, sabe? Que às vezes ele precisa transmitir alguma coisa e ele transmite, ele tá ali. Mas isso é uma crença, né? Não é algo muito discutível, mas eu enxergo a arte mais ou menos bem parecido com a loucura. Eu acho que isso começa com os modernistas, com essa história do artista marginal, louco, alienado da sociedade. O Pollock, ele era alcoólatra, doidão, e a gente pega o Bukowski também, né, tipo, malucaço. Tem aquela geração dos artistas beats, doidaços e assim, tudo que é muito louco, vende bem. Também existem artistas que levam, tipo, como se fosse uma rotina de escritório, né? Tem alguns que conseguem, que fazem isso, né? Acorda às 7, vai lá, começa a trabalhar. Eu vejo isso, algumas escritoras, quando vão falar da sua rotina de escrita, elas relatam isso, né? Agora eu não vou lembrar exatamente quem, assim, mas eu já li a respeito, tipo, falando, eu acordo, tal, aí sento aqui no meu computadorzinho, e eu acho, tipo assim, eu invejo, assim, quem consegue fazer isso, porque eu tenho dificuldade de manter uma rotina de trabalho, assim, bacana, né? Rola essa romantização, assim, porque muito jovem, assim, que quer começar e tal, já começa logo pela loucura, né? Tipo, já começa você muito louco e tal, que eu vou ser artista, eu vou despertar minha criatividade e tal, e já morre logo de overdose. E eu acho uma deturpação da loucura sem tamanho, que eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu acho que as pessoas acham que eu vejo dragão, sabe? Coisa do gênero. E daí, quando eu vejo alguém fingindo ser exótico, né? Porque eles acham que qualquer pessoa que tem algum distúrbio é exótico e não age como uma pessoa normal. Nessas feiras de arte já vi muitas vezes. É engraçado, porque as pessoas entram no personagem ali do louco que não existe, que é o louco que a mídia passa, né? Que se a gente assiste filmes, lê as coisas, tratam o louco como uma pessoa incapaz. Louco eu tô usando de uma maneira geral, né? Que é a palavra que uso. Mas uma pessoa incapaz, completamente sem controle, e sei lá, que um artista que não consegue fazer nada, entra no ateliê, faz 100 quadros em 1 hora, tá bebendo pra caramba e morre com 20 anos. Mas é triste e engraçado ao mesmo tempo. Eu até comecei um podcast chamado Seja Paciente, que é para falar sobre transtornos mentais. Eu falo especificamente do meu, dos que eu tive vivência, porque eu tenho uma família de esquizofrênicos, né? Os dois lados. E essas experiências que eu tive com eles e como eu usei a arte, uso a arte até hoje, né? Vernissage que chama esses negócios? Vernissage. É uma coisa meio cafona, né? Vernissage, gente. Tem bebida de graça. Atualmente não tem mais, né? Porque acabou virando um prejuízo. Geralmente é uma galerinha aqui só pra beber. O cara servindo champanhe, né? Pra uns caras que, tipo, nem vão comprar porra nenhuma lá. E você teria alguma dica para quem quer
ganhar a vida com arte, quem quer viver de arte, que não seja vender na praia, que seja... Eu pensei nisso. Eu acho que é inicialmente ter muita paciência, assim, e jogo de cintura. Eu acho que jogo de cintura é uma coisa que você precisa ter, principalmente no começo, sabe? Ser esperto, falar com pessoas, ler coisas, nunca acreditar na primeira história que te contam, sabe? Porque, principalmente quando vê que o artista é novo, não tem muito conhecimento ali, sabe? Por exemplo, essa coisa de gente querer cobrar para o artista expor, foge disso, sabe? Você não vai pagar para expor nada. Mesmo que pareça ser a oportunidade da sua vida, vão aparecer outras. Então, essa paciência de sempre... importante, né? Acima de tudo, sempre estar produzindo, estudando, vendo o que está acontecendo, o trabalho de outras pessoas. Acho que fazer colaborações, eu acho que é uma coisa muito rica, porque você troca muito ali. Tem uma coisa que não é tão comum hoje, que é participar de ateliês de artistas mais velhos, que eu acho que isso é riquíssimo, né? Você pegar toda a vivência, experiência com alguém que já está há muito tempo na área. Essa que é a minha dica. E não se fingir de louco se você não é, por favor. Fiz trabalho, na verdade, eu já fui atacado muito por bolsonarista. Já denunciaram. Aliás, meu problema maior de censura em rede social foi, eu acho que eu fiquei meio fichada, assim, tudo que eu posto eu sou denunciada. Mas foi na época do impeachment. Jogaram meu trabalho em algum grupo bolsonarista. Daí começou a aparecer um monte de mensagem, a gente escrevendo tudo em caixa alta e sem vírgula, né? Incrível. Sempre o mesmo perfil também. E na época eu tava morando na Alemanha, daí falaram que eu fui lá mamar nas tetas da Merkel. Daí eu falei que eu ainda brinquei, né, pra uma das pessoas. Falei, eu vim aqui usufruir do programa Minha Casa Minha Vida, só que da Alemanha, né? Comecei a zoar e daí eu tirei foto do Treptower Park, né, que tem um soldado comunista. E falei, olha, se fizeram até um parque pra Dilma aqui, por isso que a Merkel só usa vermelho. E o soldado segurando a criança, falei, essa estátua aí é do Lula segurando a Dilma, criança. Então, você teve essa experiência aí de morar um tempo na Alemanha, você não acha que o Brasil é um lugar um pouco mais conservador com relação à arte do que os outros países, ou é uma impressão nossa? Alguns países sim, outros não. Por exemplo, já fiquei um tempo na Colômbia também. Lá eles trabalham a questão da nudez muito melhor que a gente. Você não tem esse tabu que tem, porque no Brasil é engraçado, né? Porque a gente tem um carnaval, né? Onde tem pessoas peladas sambando no meio da rua. Mas um trabalho artístico que tem nudez é censurado. Ou seja, não faz sentido nenhum, né? E eu acho que é justamente por esses trabalhos falando de algo político que eles não são aceitos, não pela nudez em si, mas eles usam a questão da nudez para censurar aquele trabalho. Então lá é engraçado que não é tratado dessa maneira, e eu achei a Colômbia mais machista que o Brasil, então também não entendi essa relação. Eu acho que na Europa a questão é mais colonial em si, né? Porque o meu trabalho eu acho ele mais orgânico e até meio sujo. E eu vejo que não é tão bem visto assim, esse tipo de trabalho. Latino-americano, tipo, você pega artistas tipo Ana Mendieta, né, que tem esse tipo de narrativa. Lá eu via tudo muito limpo, sabe? Um trabalho mais limpo esteticamente. E até eu acho isso mais comercial, você ter um trabalho mais limpo do que um trabalho mais visceral, eu diria assim, sabe? Então, acho que tem questões particulares, assim, em cada país. Mas eu acho Berlim mais aberta a discussões, obviamente, comparado com o Brasil. O Brasil é complicado. E aonde que o pessoal pode achar, ô Luiz, para dar uma olhada nas coisas que você faz, que você publica e tal? Que nem tudo você publica, que você falou que algumas coisas você guarda, certo? Ou coloco no site porque, cara, tem coisa que eu não consigo colocar em rede social. Inclusive, fui tentar colocar em site pornô nos vídeos, porque eu não estava conseguindo colocar no Vimeo, porque eu estava sendo denunciada. Fui denunciada no site pornô também. Então tem trabalho que eu não consigo colocar em rede. E é ridículo, porque é um trabalho em glitch, sabe glitch? Não. Todo decompilado. É todo decompilado, é tipo um VHS dando pau. Era esse o vídeo, só que
É um vídeo chamado Sistema Corrompido, que eu pego vídeos pornôs, decompilo ele, então não dá pra ver nada, coloco um som binaural de bolsa de valores, questão de publicidade, enfim, tudo que liga sistema. E ali frases que tratam o corpo da mulher, ou, na verdade, quem performa o feminino, né? Então, eu coloco ali como esse mercado pornográfico é tão criticado, o mesmo discurso, ele está presente em tudo que a gente vive, né? Como ele trata o corpo de quem performa a feminilidade. Então, é um trabalho que, esteticamente, você não consegue ver nada. E ele é denunciado em qualquer rede social que eu coloco, inclusive em sites pornô. Ele é pornográfico demais para arte e artístico demais para pornografia. Sei lá, me vê uma porção de batata frita. Bom, então é isso, galera. Chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós damos indicações relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, e aí? Quem quer começar dando a primeira indicação de hoje? Eu posso começar, eu vou indicar uma música. Eu nunca indiquei uma música. E é uma música do Mundo Livre S.A., uma banda do Recife, né? Do movimento Mangue Beat. E é do disco Aguentando a Oia, né? E o nome da música é a faixa 3, chama Computadores Fazem Arte. E eu vou citar um pedacinho da música que é bem interessante, né? Essa banda, eu acho ela sensacional. E ela diz o seguinte: computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, pesquisadores avançam, artistas pegam carona, cientistas criam um novo, artistas levam a fama. Então eu acho essa música engraçada, assim, e esse disco todo é muito bom. É Mundo Livre S.A., é fácil encontrar as faixas, e os caras, eles fazem críticas à globalização, a esse mercado da arte e tudo mais, assim, é bem Romero Brito. A crítica, né, bem a Romero Brito. Bom, eu tenho uma indicação também, que é uma animação, se chama Com Amor Van Gogh. Não é uma obra-prima, é legal, mas é uma forma de você conhecer um pouco da história do artista. Que inclusive tem na Netflix, né? Bom, eu queria fazer uma indicação aqui do documentário do grande artista Romero Brito. Brincadeira. Mas falando sério agora, para vocês verem como o Van Gogh é pop e como a gente não consegue fugir do pop, porque até o Papa é pop, eu vou fazer uma indicação relacionada ao Van Gogh também, e relacionada a uma série que eu gosto muito, que se chama Doctor Who, que eu já indiquei aqui uma vez. E esse é o episódio... Quer ver? É o episódio 10 da temporada 5 de Doctor Who, que tá disponível na Globoplay, que é uma série de ficção científica e fantasia britânica. E o personagem, ele viaja no tempo, né? Ele viaja no tempo e no espaço. E nesse episódio em específico, ele viaja para a época do Van Gogh, conhece o Van Gogh. É um episódio, assim, muito emocionante. Inclusive, eu chorei, porque ele faz algumas retratações históricas com relação ao passado do Van Gogh. Não vou falar tudo para não ficar o spoiler, mas fica a dica aí. Assista esse episódio, tem na Globoplay. Minha indicação para vocês é para conhecer a vida e obra de duas artistas que eu admiro muito e são uma inspiração para mim. Que uma é a Ana Mendieta, que é uma cubana, ela já é falecida, né? E ela é uma performer, escultora, pintora, videoartista. E também Beth Moisés, que é uma brasileira que tem um trabalho maravilhoso. Ambas falam sobre o feminino, sobre o corpo. A Beth Moisés, ela fala sobre violência contra a mulher. E as duas têm um trabalho muito emocionante, assim, muito tocante e forte. Acho que vale muito a pena conhecer as duas. Bom, então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um BatataCast. Eu agradeço você que esteve aí nos ouvindo artisticamente ou não. Bom, eu sou o Constant, jornalista e humorista. Eu peço que vocês não esqueçam de seguir o BatataCast lá no Instagram, @BatataCast. E agradeço muito a Luísa aí a participação de hoje, porque trouxe muito conteúdo para o nosso episódio.
De nada, só ficou meio estranho, eu acho que eu sou meio louca, mas tudo bem. Aliás, eu fiz uma arte com o Bruninho, faz muito tempo. Mentira! Vamos Mas divulgar isso Como aí, é que vocês não falam? Pode falar? Claro. por favor. O Bruninho tava bêbado num churrasco e começou a cantar Camon, 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 desse jeito. E eu gravei ele cantando e depois fiz um remix com ele cantando. E virou tipo toque de celular para várias pessoas de Guaratinguetá. E onde que as pessoas podem fazer download desse toque, assim, do Bruninho? Porque... Felizmente foi perdido, porque era muito bom. Tem um amigo meu tentando recuperar. Aliás, tem muitas pessoas tentando recuperar esse toque, cara. Ah, legal, galera. Obrigado por nos acompanharem até aqui nesse papo, Luísa. Obrigado. Foi bem bacana mesmo, assim. Foi um papo leve, da hora, assim. Tchau, gente. Deixa só isso. Bom, galera, valeu. Boa noite, bom dia ou boa tarde, porque eu não sei a hora que você tá ouvindo esse podcast. E os caras não tiram foto de homem, não? Porque eu tava a fim de fazer um nu artístico e ninguém nunca me convidou, esses caras, assim. Será que se eu mandar um direct, a gente podia fazer um do Batata pra promover o Batata? Aliás, terminando aqui, eu vou dar um bisu lá no site da Luísa, que eu fiquei curioso agora.